Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Este grupo que se reúne todas as terças-feiras para fazer leituras de obras das constelações familiares, de Bert Hellinger. Neste momento estamos a ler o livro de Renato Bertatti, Saúde, um novo olhar. Hoje temos como leitora a Mara, e temos como o nosso orientador o René Schubert. Muito obrigada a ambos pela vossa disponibilidade. Recordo que podem colocar questões, dúvidas, fazer compartilhamentos. Recordo também que estes encontros estão a ser gravados e disponibilizados mais tarde no canal do YouTube da Milton Plácido da Rosa. René, passo agora para você. Obrigada. Obrigado, Manuela. Então, vamos seguir aí a leitura desse livro. Que bom que o Renato está trabalhando a temática da consciência. Alguns de vocês já sabem, e os que não sabem vão voltar para essa temática várias vezes, porque ela nunca está clara. Né? Esses níveis de consciência, a gente sempre acaba sendo pego, né, por algum tipo de emaranhado em algum tipo de consciência, e quão complexas elas são, quão profundas elas são, e ao mesmo tempo, como nos dizia Bert Hellinger, simples. Então vamos dar a sequência, a partir agora da consciência sistêmica. Então, Mara, por favor, a palavra é sua, na leitura de hoje. Ok. Consciência sistêmica, ordens do amor. Existem níveis de consciência com outras finalidades, além de consciência pessoal, voltada para o indivíduo e para o pertencimento. Acima dela, há uma consciência sistêmica, uma consciência voltada para o coletivo. Trata-se de uma força, uma consciência que não olha para o indivíduo e sim para o coletivo. No caso da família, essa consciência garante ou tenta garantir que a família continue existindo. Ela prioriza o coletivo e é muito mais ampla que a consciência pessoal, porém, não temos discernimento dela. O que significa isso? Significa que a consciência acolhe tudo aquilo que nos excluímos de nossa consciência pessoal, exatamente aquilo que trabalhamos numa constelação. Bert Hellinger descobriu que essa consciência mais ampla, a consciência do sistema, é regida por 3 forças, as quais deu o nome de ordem do amor. Acima das nossas vontades individuais, da nossa consciência pessoal e das nossas crenças, atuam forças que não são voltadas para o indivíduo, e sim para a continuidade do todo. São 3 forças arcaicas construtivas que atuam sobre fatos, pessoas e tudo o mais que se manifesta e conduz a vida adiante. Deixa eu continuar. A pertinência. Todos têm igual direito de pertencer. Todos aqueles que fazem parte de determinado sistema têm igual direito de pertencer a esse sistema. Todos os fatos e pessoas têm esse direito. Nada nem ninguém pode ser excluído, menosprezado, desvalorizado, desconsiderado, esquecido ou tratado com menos valor. Todas as pessoas têm direito de pertencer ao sistema. Essa é a regra dominante do campo sistêmico. Todos têm igual direito de pertencer ao sistema, independentemente de compartilharem o conjunto de regras, crenças e valores. É um direito dos indivíduos pertencerem e é um direito dos fatos pertenceres. Por exemplo, nosso primeiro sistema é a família de origem. Nele ganhamos a vida através dos nossos pais e permanecemos ligados a ele pelo sangue. Nesse amplo e desconhecido sistema, todos os fatos e pessoas têm igual direito de pertencer, em toda a sua extensão.
O mesmo ocorre com todos os sistemas com os quais temos uma ligação natural ou que escolhemos durante a vida: a etnia, a nação, religião, profissões, organizações e outros mais. Na consciência sistêmica, todos nós pertencemos à ordem de chegada. Todos têm o lugar certo. Cada fato ou pessoa tem o seu devido lugar, e esse lugar deve ser respeitado. É uma força que garante a cada fato ou pessoa o seu lugar. Uma força que respeita a ordem dos acontecimentos na vida, que organiza cada um conforme a sua ordem de chegada. Essa força é voltada para a preservação do conhecimento, da unidade de força do todo. Cada um tem não só o direito de pertencer, como tem um lugar específico dentro de cada sistema, de tal modo que quem chega primeiro tem precedência sobre quem veio depois, e quem chega depois deve respeito a quem chegou antes, porque quem chegou antes preserva e contém mais conhecimento e sabedoria sobre aquele sistema, sendo, portanto, quem reúne mais condições para levar esse sistema adiante. Por exemplo, a consciência sistêmica prioriza os pais em detrimento dos filhos. Por quê? Sendo força mais arcaica, dá prioridade aos pais porque são maduros sexualmente e, se por acaso os filhos forem sacrificados, esses pais estarão prontos para procriar e manter a família. De igual modo, prioriza o irmão mais velho em detrimento do irmão mais novo. Dentre essa dinâmica, os que chegam primeiro têm prioridade e os que chegam depois devem respeitar a ordem. Muitas vezes, os mais novos são sacrificados em função do coletivo, porque quem chega primeiro tem precedência. É uma força que prioriza os mais velhos e, eventualmente, sacrifica os que vêm depois. Por quê? Porque o importante é a continuidade, o coletivo e não o individual. É estranho que funcione dessa forma, mas Bert Hellinger demonstrou e todos os que trabalham com constelação confirmam. A todo momento é exatamente assim que funciona. Continua? O equilíbrio de troca, dar e receber. A consciência sistêmica reconhece a troca que acontece em todas as relações como necessária para a manutenção da vida. Nós somos seres interdependentes e não nos faltam coisas. A troca é necessária, porque não temos tudo aquilo que precisamos e vamos em busca do que nos faz falta nas outras pessoas. Essa troca é essencial nas relações e deve ser feita em equilíbrio entre o que dá e o que se recebe. A troca serve para a manutenção dos vínculos entre as pessoas. Quanto mais trocamos uma pessoa com uma pessoa, mais nos sentimos próximos e vinculados a ela, e vice-versa. Por exemplo, o que falta ao homem, ele encontra na mulher. E o que falta à mulher, ele encontra no homem. O que falta a mim, encontro na outra pessoa. Esse equilíbrio nos mantém humildes e conscientes de que nós, como indivíduos, somos incompletos e dependentes uns dos outros, e que a troca é importante não só para criar vínculos, mas que possamos perceber o quanto necessitamos e dependemos uns dos outros. A força da troca nos mantém dentro da engrenagem da vida, na qual a pessoa se sente fazendo parte da vida e ao dar e receber. Além da troca, possibilita que os indivíduos se sintam fazendo parte da vida, e é através da troca que as pessoas se vinculam umas às outras. E ela traz às pessoas as sensações de equilíbrio, de confiança e de entrega, seja no campo afetivo, seja no campo das amizades ou mesmo no campo profissional. Tudo que contém vida exerce troca de alguma forma. A boa e a má consciência. Só um instantinho, Mara. Tá. Né? Então, aqui a gente tem um resumo feito pelo Renato, né, do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio de troca, ou equivalência de troca.
né? Lembrando aqui, a gente chegou a falar disso nas Ordens do Amor, do Bert Hellinger. Em alemão, Zugehörigkeit é exatamente fazer parte de, né? Então, qual o lugar e como eu faço parte do meu lugar de filho? Como eu faço parte do meu lugar de psicólogo? Como eu faço parte do meu lugar de marido, de amante, e assim por diante, né? Então, em cada local existe, na família, no sangue, pertencimento. Logicamente, quando a gente vai falar de organizações, o pertencimento ele é olhado de uma forma um pouquinho diferente, porque aí a gente não está falando de sangue, a gente está falando de contratação. É outra forma de entrada, né? Mas as ordens do amor atuam, né? Mas de uma forma um pouco diversa. A ordem de chegada, hierarquia ou precedência, isso é uma coisa muito visível dentro das empresas, né? Qual que é o lugar, qual que é a função, quanto tempo aquilo existe lá, quanto tempo a pessoa está lá, né? E a gente teve recentemente uma homenagem, né, no Senado brasileiro às constelações familiares, e foram chamados muitos dos nossos colegas que estiveram antes, né, que trouxeram as constelações familiares ao Brasil, que contribuíram para que as constelações familiares criassem raízes aqui e se espalhassem, né, em diversos estados, né? Então, a ordem de chegada ela é muito importante porque ela traz em si também conhecimento. A pessoa que ocupa esse lugar há mais tempo viu mais coisas, vivenciou mais coisas e pagou um preço maior. Porque quanto mais tempo você está, maior é o preço que você paga, né? Por suas escolhas, suas decisões, etc. E, finalmente, a equivalência entre dar e receber, né? E aqui eu gosto de ser chato nisso, né? Porque o Hellinger era chato nisso, tá? Geben und nehmen, dar e tomar, tá? Dos pais a gente não recebe, a gente toma. E depois, quando a gente é adulto, né, o Eurico me dá boas-vindas e eu recebo as boas-vindas do Eurico. É diferente o tipo de consciência, né? E eu agradeço ele, dou boas-vindas a ele, ele recebe. Então, receber é um ato mais consciente. Tomar, a gente toma a vida, né, dos nossos pais. A gente toma tudo deles, né? Então, existe uma grande força nessa palavra tomar. Assim como a gente sabe que tem muitas pessoas que ficam incomodadas com essa palavra tomar, né? Porque parece que você está pegando, roubando. E não, é tomar a vida, né? E dar a vida, né? Então, nesse momento agora, isso é uma reflexão que eu estava fazendo com alguns colegas facilitadores, né? Como é que a gente paga as coisas na vida? Com o nosso tempo, né? Então, aqui nós temos, nesse momento, na sala, 14 pessoas que estão dando o seu tempo para esse lugar virtual aqui, né? Cada um está no seu lugar físico, estamos todos juntos nesse lugar virtual, estamos nos dando e estamos tomando. E a gente não sabe exatamente o quê. A gente não sabe se a gente está tomando o conhecimento, se a gente está tomando a leitura da Mara, se a gente está tomando o sotaque da Manuela, se a gente está tomando o exemplo que o René traz, se a gente está tomando a história que a Cleusa contou, né? Quer dizer, o que cada um vai tomar aqui e de que forma, né? Então, isso em muitos aspectos ocorre inconscientemente, mas é tomar, né? Então, a gente costuma insistir nessa questão, porque no português, o receber ele tem outra valência, outro peso, né? Em alemão é nehmen, que é tomar, né? Receber em alemão é bekommen. Ich bekomme etwas. Ich bekommen é uma coisa muito consciente, né? Novamente, o Eurico me estende o livro dele e eu recebo ele.
né? Então existe todo um movimento. Agora, muitas vezes eu tomo coisas do Eurico que talvez ele vai levar um tempo para perceber que eu tomei dele, né? Talvez uma palavra, uma postura, talvez eu metamodelei o Eurico, né? E talvez nem eu saiba que eu tomei ele, né? Então isso é um outro ponto, né? Quantas coisas a gente, como filho, só vai perceber que a gente tomou do nosso pai quando a gente se torna pai, né? Depois de tanto criticar o pai, depois de tanto reclamar, putz, mas estou fazendo que nem o velho. Agora eu sei por que ele fazia daquela forma. Eu entendo a força que aquilo tem em mim. Então, só alguns pontos em relação, né, a essas palavras, né, do pertencimento, a hierarquia, troca e o equilíbrio entre dar e tomar. Vera, por favor, abra seu microfone. Poderia dizer que o tomar tem a ver com neurônio espelho? Sim, poderia-se. Porque a própria questão do seio, né, Vera? A criança, ela, inclusive, a Melanie Klein fala disso, né? A criança suga, né? Ela vai com voracidade em cima daquilo e ela toma aquela vida. Então, em nenhum momento você chega e fala: ah, bebezinho, você gostaria que eu lhe desse a nutrição materna? Não, né? É quase que instintivo, né? E esse instinto inicial, ele depois vai dar um lugar a outro tipo de consciência. Estou vendo que o Renato já vai entrar nisso, né? A boa e má consciência, né? Mas num primeiro momento é muito instintivo, né? E, logicamente, está ligado aí a uma vinculação muito forte da mãe com o filho ou da ama de leite e a criança. Mas, em todo caso, a maternagem, né, aquele ser que oferece a nutrição e a nutrição que é tomada por aquela criança. E isso, por imitação ou por espelhamento, vai trazer uma série de outros movimentos naquela criança, naquele adulto em desenvolvimento, né? Então, o nosso primeiro movimento e a gente pode falar, né, neurologicamente, é o espelhamento, psicologicamente, a identificação, e depois, quando a gente é adulto, a gente faz todo um trabalho de desidentificação para conseguir separar o que é do outro e o que é o meu, para poder decidir o que foi o outro e o que sou eu. E isso provavelmente é um processo para a vida inteira, né? Conforme eu vou evoluindo, eu vou percebendo isso. E os neurônios espelho continuam fazendo aí o seu papel, né? Tanto que aprendemos muitas coisas assim com os nossos professores pelo espelhamento. Que é nesse sentido que você falou, de tomar sem ter consciência que está tomando, né? Exato. Né? Tomar sem ter consciência, sem ter maturidade, né? Então, por isso que é tão complicado. Agora eu vou entrar num terreno bem pantanoso aqui, né, Vera? Quando a gente fala da questão de abuso, e quando a gente fala de abuso infantil, a criança, ela tem no adulto a autoridade. Então, ela não sabe o que é certo e errado. Ela não sabe o que pode e não pode. E quando ela toma consciência de que aquilo não deveria ter sido, imediatamente ela sente duas coisas: uma enorme desilusão com a figura de autoridade e uma enorme culpa, né? Porque, bom, eu tomei, né? E isso é muito pesado, né? Porque como que eu vou me desidentificar do agressor, né? Sendo que eu tomei ele para mim. E muitas vezes eu tomei com amor, por causa do vínculo inicial que eu tinha, né? Então, são construções. Por isso que Hellinger, quando fala de amor, a gente tem que olhar muito para o sistema, né? Que amor é esse? Que amor é esse que opera naquele sistema? E Hellinger não falava do amor romântico, né? Porque muitas pessoas falam: não, é a terapia do amor. Amor é esse fluxo, né, que está nas famílias e que
para o bem do coletivo, segue adiante. Às vezes sacrificando seus membros. E aí que a porca torce o rabo. Né? Aí que complica. Não, mas peraí, você está falando de pertencimento, você está falando de hierarquia, você está falando de equilíbrio de troca. Aí as coisas se misturam. Né? E sim, às vezes aí a gente vai ter um emaranhamento. Né? Porque não que eu possa cometer o abuso, eu não tenho esse direito, mas às vezes eu vou me valer do fato de ser maior, de ser grande, de ser primeiro, e vou estabelecer a minha regra, a minha lei. Eu perverto a ordem. Eu mantenho ela através da coerção, através da ameaça, ou através desse amor corrompido, se a gente puder usar esse termo. Né? Logicamente, cada sistema vai ter uma forma de olhar para isso. Mas sim, né, esse tomar, ele tem, em muitos aspectos, uma inconsciência. Né? E a gente precisa de um trabalho de análise, de terapia, de constelação, de várias coisas, para ir tomando consciência e conhecimento. Falar, ai meu Deus, Vera, eu fiz tantas escolhas erradas. Ok, agora que você sabe, você vai continuar fazendo elas erradas ou você vai mudar elas? Não, porque o presidente, meu pai, minha mãe... Não, não, não. Você, agora, Renê. E agora? Agora que você sabe. O que você vai fazer com o que você sabe? Aí não dá mais para desver, né? Não dá mais para desconscientizar, porque eu tomei a consciência. E aí eu pago esse preço também. Né? Por isso que a gente fala, né, que o caminho terapêutico é dolorido. Você falou também tomar a consciência, né? O tomar exato, eu tomo a consciência. E de repente eu me vejo com uma responsabilidade que antes eu não tinha. Ai, meu Deus, a bênção da ignorância saiu do meu poder. Agora eu tenho um peso da consciência. Né? Eu tomei uma consciência. Eu tive um estalo. É, por aí sim. Né? Por isso que a teoria dos neurônios espelho, geralmente a gente aborda ela muito nos primeiros módulos de constelação familiar, porque é uma teoria muito forte. E na psicologia a gente utiliza ela muito. Né? O primeiro ano de vida da criança é fundamental para o desenvolvimento de caráter e personalidade. E é por isso que nas anamneses, nas entrevistas clínicas, a gente valoriza tanto conversar com pai e mãe, exatamente porque eles têm as informações do que aconteceu naquela fase. Né? A criança não mamou por quê? A mãe teve uma pneumonia e a criança foi internada. Foi a partir daí que o Hellinger foi vendo toda a teoria, né, do amor interrompido. Né? E, logicamente, não é que a mãe quer se ausentar da criança, mas às vezes aconteceu algo. Okay. Maravilha, obrigado. Então, eu estava falando do movimento interrompido, né? Quer dizer, na hora que se percebe, né? Na hora que acontece algo com a mãe, às vezes a mãe teve uma complicação pós-parto, teve que se ausentar, isso acaba gerando esse movimento primário interrompido e gera um trauma aí nessa criança, uma dificuldade dela se vincular, né? Dela conseguir tomar, né, o amor da mãe, né, porque ela se sentiu abandonada. E isso não foi uma coisa consciente, né, não foi uma coisa proposital, mas foi um fato que aconteceu e a forma como isso, então, é tomado pela criança. Né? Então, como nós vivenciamos essa experiência. Né? Então, digamos que, novamente, vou pegar aí agora o Celso como exemplo, de repente a Manuela é a nossa mãe, né? O Celso e eu somos irmãos, e o Celso um pouquinho mais velho que eu um ano mais novo, e aí a gente está num grupo de estudos de constelação, e aí está se falando da Manuela, da Santa Manuela, e o Celso fala, realmente, minha mãe é uma grande santa. E aí eu viro e falo, não, porque a mãe não é tudo isso, não. E aí todo mundo fica meio pasmo, né? Como assim, né? Tua santa mãe? E aí eu falo, não, porque a mãe, ela sempre brigava comigo. Né? Aí o Celso fala, mas Renê, você também, né? Você aprontava pra caramba.
Não, mas a mãe batia na gente. Não, a mãe às vezes, né, dava uma chinelada, tal. Mas é aquela coisa, vivemos talvez a mesma experiência, mas a forma como o Celso tomou a experiência, a forma como eu tomei ela, é diferente. Né? E sim, eu posso de repente pegar pelo viés de eu sou uma vítima. Né? E o Celso, de repente, pode tomar pelo viés de tipo, não é assim mesmo. Tal. E aí a gente também já vê os traços de personalidade. Né? Nós temos personalidades mais apegadas a certos afetos, a certos sentimentos e emoções, outros mais desapegados. Né? Algumas mais sensíveis, outras mais racionais. Né? Então, isso é uma coisa que a neurociência estuda muito, quer dizer, como se dá isso? Né? E aí a gente fala bioquímica, genética, contexto cultural, familiar, eventos de vida, quer dizer, é tanta variável que eu não consigo fazer uma fórmula. É isso. Né? Então, a Manuela deveria ter feito assim. Né? Se a Manuela fosse uma mãe diferente, talvez ela até satisfaria o Renê aqui. De repente, o Celso falaria, nossa, mas agora tá ruim para mim. Então, é complicado. Por isso que a gente fala que a mãe padece no paraíso, né? Porque, assim, já pensou uma mãe de 3, 4, né? E cada um vai tomar a mãe de um jeito. Cada um vai pegar a mamãe de um jeito, assim como o pai, né? E aí eu não sei como é você, Celso, mas eu tive questões com o papai, né? Dificuldades com o papai. Eu aprendi a tomar meu pai depois de adulto, né? Porque eu tive que trabalhar toda uma imagem que eu tinha de severidade, de seriedade e tal. Pô, mas ele é diferente com a minha irmã. Assim, né? O pai é diferente com a filha do que ele é com o filho, né? Tá, eu precisei virar homem para entender essas coisas, para ter consciência, né? Para tomar outro tipo de consciência, né? E eu não diria que eu entendi, porque ainda tem um caminho a percorrer aí. Né? Mas sim, né, a pergunta que a Vera fez ela é muito importante porque ela nos coloca aí no caminho da ciência. E se a gente for pesquisar a constelação familiar, sim, ela se baseia em algumas teorias da biologia, né, da ciência, entre elas os neurônios espelhos, a epigenética, e sim, genótipo e fenótipo. Né? Quer dizer, você é a cara do seu pai. Né? E recentemente eu vi uma piada, né? Bem piada de última gaveta, né? Que o pai chega em casa e fala, olha, filho, o que eu trouxe para você? E balança lá um brinquedinho, e o menino fala, mamã. Aí ele fala, não, é o papai trouxe um brinquedinho para você. Ele, mamã. E o pai começa a ficar bravo, não, é papá, aqui, ó, o brinquedinho. E aí, de repente, começa a passar na televisão, olha só, o meu amigo, o Sérgio. Aí a criança olha para a TV, papá. Né? A piada para por aí. Né? Mas é aquela coisa, né, da identificação genótipo, fenótipo. E as piadas brasileiras gostam de trabalhar com essa coisa do corno, né, do chifre. Né? E a gente sabe que isso constrói relações, isso vincula. Né? Inclusive, como o Renato Bertatti destaca aqui, isso é um destaque muito importante. É uma força que prioriza os mais velhos e, eventualmente, sacrifica os que vêm depois. Por quê? Porque o importante é a continuidade, o coletivo, não o individual. Agora, imaginem, né? Eu tenho problemas com meu irmão Celso. Procuro o Eurico, né? E eu falo para o Eurico, eu quero fazer uma constelação, Eurico, porque eu quero arrumar o Celso, que ele é muito chato. E aí, Eurico, topa fazer essa constelação para nós? Né? Deixar o Celso melhorzinho? Se o Eurico for um bom facilitador, ele não vai cair nessa armadilha. Né? Porque o Celso está a serviço de um coletivo.
a nossa família, assim como eu também estou. Mas na hora que eu quero deixar o Celso do jeito que eu acho que seria melhor, eu não estou pervertendo só o Celso, eu facilitador. Eu estou pervertendo o sistema inteiro. Porque eu quero que o sistema seja da forma como eu imaginei aqui. E, nesse sentido, eu não estou a serviço do coletivo, né? É muito difícil para a gente acessar qual que é o desejo da consciência coletiva, né? E aí a gente fala de várias consciências coletivas. Na família do Celso, na minha família, no nosso bairro, quando o Corinthians joga, na empresa onde a gente trabalha, no dia da eleição, nos vários partidos. Quer dizer, olha só quantas consciências, né? E aí, quando a gente vê esse desenho aqui, do professor Renato Bertatti, né? São muitas coisas, são muitas consciências intercalando, sobrepondo-se, interagindo. E nós lidamos com todas elas. Muitas a gente toma inconscientemente. Outras, e isso vem com a maturidade, a gente vai tendo uma maior consciência. E aí a gente tem até o poder de decisão. Não, isso talvez não vá fazer bem para mim, isso não vai fazer bem para a minha família, né? E aí tem uma pergunta que é muito comum, né, nos grupos, né? Talvez seja a pergunta de alguém aqui, né? Então o René casou, e tem um filho, né? Mas o pai do René sempre vai ter precedência. Sobre mim, sim, mas não sobre meu filho. Em que sentido? Quando eu faço uma família, a minha família nuclear, minha esposa, eu e meu filho, temos precedência sobre o sistema anterior. Em que sentido? A gente está dando continuidade ao sistema. Por isso que essa frase do Renato ela é tão preciosa, né? Que está exatamente na página 63. Né? O importante é a continuidade, o coletivo, não o individual. E muitas vezes a gente vai perceber que a gente vai numa constelação com um desejo individual. A gente quer torcer o campo ao nosso favor, né? Por isso que muitas vezes a gente faz aquela pergunta para o cliente: o que você espera numa constelação? Qual que é a tua expectativa aqui? E se não melhorar? E se continuar? Né? Exatamente para a pessoa saber que a constelação é um olhar, não é uma pedagogia, né? Não é a gente não vai transformar nada, né? Só transforma se o indivíduo transformar. E se no campo houver uma autorização para esta transformação, né? E aí a gente está olhando para uma coisa coletiva. Vera, eu vi que você voltou. Sua dúvida era isso? Você gostaria de seguir a tua reflexão ou a gente para por aí? Ok. Tinha outra pessoa com a mão levantada. Eu não sei, era você, Helena? Eu acho que era eu, só para acrescentar uma forma que eu explico para as pessoas quando se fala em tomar o pai, tomar a mãe, né? Eu sempre gosto de usar uma forma de explicar assim que esse tomar é um receber com energia, né? Usando o exemplo do livro, né, que você usou, é uma coisa eu esperar que você traga o livro até mim. Isso seria esse receber. O tomar exige uma energia de você ir de encontro àquilo que está sendo dado, que está sendo oferecido para você. Então, eu gosto de explicar para as pessoas assim dessa forma que o tomar exige essa energia que a gente vá de encontro àquilo que está sendo oferecido, que está sendo ofertado, que está sendo nos dado, né? Então, só para acrescentar aí esse pensamento aí. Gratidão. Sim, perfeito. Né? Tanto que aí faz todo sentido quando a gente fala, né, Eurico, que tal pessoa tem uma energia, uma dinâmica tomadora, né? Que é aquela pessoa que muitas vezes está sempre na exigência,
né? Tá sempre, né? Não, porque não é justo, tal. E eu não estou falando necessariamente das pessoas que se sentem injustiçadas, mas tem essa energia de tipo, né? Quer pegar sempre e talvez sem fazer uma troca, né? E nas relações a gente tem essa troca. Não necessariamente na minha relação com o Eurico eu vou tomar dele e ele vai receber de mim, né? Eu muitas vezes vou tomar dele e vou dar de repente para Helena, né? Ó, Helena, lembra que o Eurico deu aquele texto lá de justiça restaurativa? Eu salvei ele aqui, está aqui, passar para você. Né? Ou, de repente, a Helena Júlia até vira e fala, você tem aquele texto? Estava procurando, o Eurico não me responde as minhas mensagens? Não, eu tenho aqui, eu peguei dele. Né? Então, não é necessariamente com aquela pessoa de quem eu tomo que necessariamente eu vou devolver, né? Mas às vezes vai ficar uma pendência, né? E agora eu fico lembrando de todas as pessoas que eu emprestei e que tomaram o meu livro e nunca mais voltou, né? Então fica aqui atrás, né, na consciência, fica aquela coisa, você está me devendo o meu livro de volta, né? Então fica uma carga energética aí, né? Porque, como o Eurico bem falou, existe uma energia que pega, que toma aquilo. E a criança toma a mãe, né? A ponto de ter, sim, ciúmes do pai, posse em relação à mãe e ciúmes do pai. E é muito interessante você ver os pequenininhos, muitas vezes, chutando o pai para fora da relação, né? Tipo, não, é minha mãe, né? Logicamente que a gente fala, não, é uma criança, ainda é imatura, tal, mas é bem aquela coisa do tomar posse. Eu pego, é meu. Né? E desse egoísmo primário, depois a criança vai aprender a divisão. É um momento muito sofrido para a criança, né? Quando a gente começa a falar, não, o mundo não gira em torno de você, meu príncipe, existem outras pessoas e você vai ter que aprender a dividir. Quando vem um irmão ou uma irmã, então, aí a lição vai acontecer mesmo, você vai ter que dividir as coisas. E é muito saudável esse aprendizado. Ronaldo, por favor. Não, só queria fazer um comentário. Quando eu estava estudando, a gente fazia várias dinâmicas de constelação, né? E aí, para tomar os pais, tomar o pai e a mãe. Todas as constelações, minha mãe dizia assim: o Ronaldo me olha, mas não me vê. Me olha, mas não me vê, né? Até que chegou um dia que nós fizemos esse movimento do amor interrompido, né? Aí eu voltei no colo dela, no útero, senti e aí eu nasci de novo. Nossa, foi assim. Aquele dia eu tomei a minha mãe, né, de verdade. Foi muito bonito. O que você está me falando, Ronaldo, me faz pensar, tá? Não que isso seja o seu caso, mas isso eu vi em algumas constelações, que o filho, ele olha para a mãe, mas ele atravessa a mãe com o olhar, porque ele está olhando para a avó, ele está olhando para a mãe da mãe, e na verdade ele está a serviço do sistema, porque muitas vezes o amor interrompido que acontece entre mãe e filho, ele já vem de uma geração anterior. E muitas vezes é na reconciliação entre a avó e a mãe, através do neto, que o sistema se reconcilia. Né? É bonito ver isso e é recorrente, não que seja uma regra, né? Mas muitas vezes, quando a gente vê o amor interrompido, a gente percebe que ele foi interrompido também antes, né? E às vezes interrompido pelas questões mais né, gerais. Pode ser uma guerra, pode ser a fome, pode ser aqui no Brasil a gente tem muito isso, né? Os movimentos migratórios ou até os movimentos agora eu me esqueci, de retirantes, né? E muitas vezes, para se retirar, a criança era muito pequena, ela ficava na casa da avó, ficava na casa da tia e a mãe ia para a capital, né? Para conseguir um dinheiro, para conseguir comida. E, bom, a criança não tem essa consciência. A criança ela foi abandonada.
né? E para ela é muito difícil quando a mãe volta, porque ela não sabe como. Eu tenho vários casos aqui no consultório de crianças que chamam a avó de mãe e chamam a mãe pelo nome, né? Então não falam mãe para a mãe, falam mãe para a avó, porque muitas vezes a avó, a sogra, foi a pessoa que cuidou do rebém, também pelos mais diversos motivos, né? Às vezes a mãe teve que trabalhar, às vezes a mãe teve que se ausentar, às vezes a mãe ficou doente, né? Às vezes a mãe teve a depressão pós-parto. Então a gente tem todo um estudo na psicologia, né, da psicose puerperal, da depressão puerperal, e muitas vezes ela é uma das causas do movimento interrompido em relação ao filho, né? Sim, uma constelação pode ajudar muito nesta situação. Tanto a constelação como exercícios, né, das constelações. E eu lembro que aqui no Brasil, quando o Gerhard Weipa veio da Alemanha, ele fez muitos exercícios no sentido de amor interrompido, né? Vocês vão encontrar muito disso, acho que no livro No Centro Sentimos Leveza, do Bert Helling, e também nos livros da doutora Ursula Frank Bryson, né? Ela trabalha muito essa temática, ela puxa ela para a psicologia. Ronaldo, você gostaria de complementar? Foi num dos movimentos apareceu essa questão da avó mesmo, porque a mãe da minha mãe não aceitava que eu chamava ela de vó, tinha chamado de madrinha. Madrinha é mãe, né? Né? Aquela que substitui, né? Antigamente. E aí houve essa ressignificação, esse ajuste entre as duas. Aí ela saiu do campo, daí a minha mãe falava: agora o Ronaldo está me enxergando, mas ainda bem pouco. Aí depois nós fizemos esse outro movimento e foi, né? Foi bastante. E é aquela coisa, né? A gente tem que até aguardar, né? O nosso corpo reprocessar essa informação. E é incrível que do nosso corpo isso começa a reverberar na nossa mãe, na avó, inclusive se esse ente não está mais presente, né? Se já está falecido, mas isso reverbera nos corpos, né? Desses membros do sistema, né? Porque para nós, para nossa consciência, eles estão lá, né? Para nossa espiritualidade, eles estão lá. Aí vale a pena aquele filme Coco, né? Que conta a história do Miguel em relação ao pai dele, né? Ele nem sabia quem era e que ele encontra no além, né? Quer dizer, ele não sabia quem era, mas uma consciência nele dizia quem era quem, né? Então, legal também, o Marcos trouxe aí uma animação, a gente tem várias animações e a Disney trabalha muito essas animações no sentido de estrutura familiar, né? Tem uma outra animação aí, mas eu nem vou passar para vocês para não dar BO aqui no grupo, que chama Descendentes. Eu vou depois postar ela lá no grupo de direito sistêmico, né? Que fala um pouco disso, mas não na perspectiva humana, na perspectiva de animais, né? E mostrando que todos nós estamos a serviço de um coletivo, né? E de repente eu penso, não, eu estou a serviço aqui dos seres humanos. Não, eu também estou a serviço dos animais, assim como os animais não humanos estão a meu serviço, as plantas, né? Esse é o pensamento ecológico. E lembrando que o pensamento ecológico vem da teoria geral de sistemas de Ludwig von Bettalanffy. Somos todos, né, partes de um grande sistema, de uma grande engrenagem, com muitos sistemas sobrepostos interagindo, né? Então, de repente, o Ronaldo fala: "Ih, deu ruim aqui". A engrenagem segue. O Ronaldo lá gritando: "Deu ruim, deu ruim". A engrenagem segue. O Ronaldo vai ter que lidar com o deu ruim dele, né? E sim, isso vai afetar as outras engrenagens, vai afetar a Helena, vai afetar o Renê, a Maria, a Antônia, até que ele consiga encontrar, né, o sentido, o novo sentido que ele vai dar para isso, a ressignificação que ele vai dar para isso, né? E aí talvez a engrenagem vai girar de uma outra forma. Eu vi que tem uma pergunta aqui da colega Vera. Os avós são precedentes aos netos e aos pais? Os filhos atendem aos pais diretamente, indiretamente ao avô?
Legal, Vera. Aí a gente tem que, logicamente, sempre olhar para a situação específica, mas vamos lá, vamos falar aqui do Brasil, né? Um pai e uma mãe, né? Um homem e uma mulher se casam, tem um filho. Na casa deles, a regra é deles, e sim, eles têm precedência sobre esse sistema, né? Pai, mãe e filho. Tem precedência sobre o sistema anterior, porque a vida segue. Agora, pai e mãe vão para a casa do sogro e da sogra, do avô e da avó, e de repente deixam esta criança lá. Automaticamente esses avós assumem a precedência, porque eles estão cuidando do futuro. E assumem também as regras. Sim, as regras na casa do papai e da mamãe é diferente do vovô e da vovó. Fato. Mas tem regra. E aí, por isso que é muito complicado, e isso, falando da psicologia, tá, gente? É interessante isso. Famílias que coabitam no mesmo espaço físico, 3, 4 gerações, dá muito BO, né? Porque, assim, quem que é a lei? O mais velho ou o mais novo? Nesse sentido, o mais velho. Só que o mais novo não consegue ter força para se independer. Ele não consegue autonomia. E aí se cria um atrito constante. Então, às vezes, é importante uma certa distância. Né? É importante, no mínimo... Desculpa. Pode Quem falar, é esse Vera. mais novo? Você falou que não consegue. Alô? Oi, Vera, tá cortando. Eu não entendi sua pergunta. Agora, você falou que o mais novo não consegue ter o filho desse avô. Não. Avô, pai e filho. Esse pai fica sem autonomia, é isso que você quis dizer, o mais novo? Eu não consegui entender a pergunta, Vera. Está cortando muito Você a falou... ligação. Ah, está cortando. Sim, se você quiser, escreve novamente no chat. Né? Tá. Na verdade, eu estou respondendo a pergunta que você colocou lá no chat. Né? Alô? Opa! Estou te ouvindo, Vera. Estou ouvindo. Oi, Vera, estamos ouvindo. Bom, em todo caso, exatamente... Agora acho que voltou. Está me ouvindo? Sim. Alô? Sim, então tá bom. Você disse que o mais novo não consegue ficar independente. Então, vamos imaginar um avô, nessa situação o pai que eu e o falei. filho. Um avô, o pai e o filho. Quem não fica muito independente é esse filho, porque ele acaba não tendo muita autoridade. Não, é o pai que não pode ter autoridade com o próprio filho, porque o avô é que é a autoridade. Não? Nesse exemplo que eu dei, necessariamente de 4 gerações dentro de uma mesma casa, você vai ter uma confusão na ordem, sim. Né? Agora, tá. eu não, é aquela coisa, isso é só um exemplo. Né? Cada situação ela tem que ser verificada, para a gente não criar regras aqui, não criar leis de relacionamento. Né? Mas sobre os avós, o pai e a mãe têm precedência na educação, sim, do filho. Né? Então, os avós são avós e o neto obedece eles como o vovô e a vovó. Se os pais faltarem, aí os avós assumem uma postura diferenciada, né? Talvez até de direcionamento maior, talvez entrando aquilo no que o Ronaldo falou, né? De
padrinho e madrinha, e nesse sentido, aí eles têm precedência sobre a criança, sim, né? Mas a gente sempre fala que o sistema novo, a vida que segue, ela cria precedentes. Isso também vale para casamentos, quer dizer, relacionamentos com frutos fora do casamento, né? Por isso que dá tanta complicação, tanto judicialmente como relacionalmente. Então, a gente tem as ordens do amor e aí a gente tem as leis do homem, né? E muitas vezes a gente vai ter dor de cabeça nas duas, né? Por isso que a constelação, às vezes, vai mostrar como estão essas relações e que lugares essas relações ocupam, né? Aqui a gente fala mais didaticamente, né, desses exemplos, né? Não são regras, né? Mas quando a gente fala de ordens do amor, essa frase, né, que o Renato destacou aqui, ela é muito importante, né? O importante é a continuidade, o coletivo, não o individual. Todos nós que estamos aqui estamos a serviço do nosso sistema e da preservação, da continuidade do nosso sistema. Então, se tomarmos uma decisão, mesmo que seja uma decisão amoral socialmente, imoral, mas que leve o sistema adiante, preserve-o, é uma decisão que tem força. E isso dá nó na cabeça, gente, né? Por isso que a gente precisa olhar para o campo várias vezes, tal, porque quando o Hellinger fala de ordens do amor, ele está falando de leis arcaicas, né? E leis arcaicas que sim são perpassadas pela cultura. Todos nós, quer dizer, a maioria que está aqui, acredito, sejam judaico-cristãos, ou sejam cristãos, né? Tiveram famílias cristãs. Mas a gente também tem que olhar com cuidado as ordens do amor em sistemas islâmicos, em sistemas shintoístas, em sistemas de matriz africana, porque isso influencia sim. Então, não dá para pegar Bert Hellinger, né, recortar e colar. O Hellinger sempre falou, fenomenologicamente, eu vou conhecendo as ordens do amor, me expor ao campo e sentir, né, verificar o que se mostra naquele campo, né? E muitas vezes ele verificou nos mais diversos países, né, na África, na Europa, na América do Norte, na América do Sul, na China, na Rússia, que pertencimento, precedência, hierarquia e equivalência entre dar e tomar sempre se mostravam novamente. Ou seja, por isso que ele falou que elas são leis arcaicas. Parece que elas já atuavam sobre o homem muito lá atrás. E aí, quando a Vera fala de neurônio espelho, né, a gente sabe que muitos animais aprendem, primeiro, porque eles já têm um código instintivo em si, e segundo, eles usam muito do neurônio espelho, né? Então, o pintinho no começo, ele está grudado os olhos na mamãe, ele imita a mamãe, o patinho, o pintinho, a vaquinha, né? Então, eles são até independentes, né? Diferente do animal humano, né? Eles são independentes, mas eles, por um tempo, eles mimetizam aquele movimento, eles observam aquilo, se desenvolve a partir dessa colagem, desse espelhamento. Não sei se eu respondi, Vera, mas é mais ou menos por aí. Alguém gostaria de complementar o que eu falei para a Vera, ou tem uma outra forma de abordar isso? Deixando bem claro que, né, são possibilidades, não verdades. Né? Renê, só quero fazer um comentário, posso? Sobre o animal não humano e animal humano. É a melhor consciência para entender o meio ambiente e respeitar, né? É maravilhoso esse pensamento. Aí a gente fala do sistema multiespécie, né? Sendo que no sistema multiespécie nós somos uma das espécies. Nós não somos a espécie. Nós somos uma
das espécies. E nesse sentido, a gente entende melhor a importância, né, de Gaia, né, da mãe natureza aí, em tudo, tanto do ponto de vista espiritual, como se a gente falar puramente, racionalmente, cientificamente, se a gente acabar com a água e acabar com o oxigênio, bom, não tem mais vida. É simples assim. Então, somos interdependentes, sim. E tanto Rupert Sheldrake quanto Ludwig van Betteramphi trazem esse pensamento circular, ecológico e sistêmico para dentro da ciência. Então, eles são contra o cartesianismo, né? Aquela coisa de que, isso é igual a isso, então acabou. Não, eles falam, olha, existe uma multiplicidade de coisas acontecendo, uma multiplicidade de sistemas, né? Os sistemas são extremamente complexos, né? Então, quando a gente fala da teoria sistêmica, ela é complexa. E ela é importante, sim, a gente conhecer como facilitador, como psicólogo, como médico, né? Porque elas não atuam só na doença do nosso cliente, elas atuam nos membros que estão presentes, nos que estão ausentes, direta e indiretamente, né? Então, essa consciência é importante, né? E a gente só está falando da consciência sistêmica aqui, hein? Já ainda não foi para a consciência espiritual. Ainda bem que essa é com o Marcos, aí ele vai responder de forma mais aprofundada para vocês. Enche ele de perguntas, né? Vocês sabem que o Marcos gosta de responder essas perguntas. Obrigado, Ronaldo, obrigado, Vera, obrigado a todos os presentes aqui hoje, né? Eu estou vendo que o nosso tempo vai acabar de novo, não se preocupem, eu vou conversar também com a Milton dessa história, e passo a palavra aí para a Manuela, e semana que vem vocês continuam aí com o Marcos. Obrigada, René. Muito obrigada pela sua dádiva, pela sua disposição em estar aqui conosco, em partilhar o seu conhecimento conosco. Bem-haja. Obrigada também à Mara pela leitura e pela presença, pelas questões que trouxeram. Muito obrigada. Uma boa noite para todos, uma excelente semana e até à próxima terça-feira. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Muito Deus, obrigada. boa noite. Pessoal, beijo Boa no noite, coração. Até a obrigada, semana. gratidão. Boa Muita noite, gratidão. obrigada. Boa noite. Com licença. Boa noite. Com licença. Boa noite. Boa noite.